dia, Alvorada por Dentro logo. Já está no ar. Olá, muito bom dia. Hoje nós estamos já está dando o seu bom dia porque nós estamos numa live e aproveitando também nesse estúdio para agradecer a cada um de vocês pelo carinho. Olha, hoje eu trago aos nossos estúdios pastor Valdemar Tavares e a gente vai fazer um bate-papo aqui. Primeiro, conhecer um pouco o Valdemar Tavares, depois a gente explorar dele a sua opinião como um líder religioso aqui na nossa cidade. Pastor Valdemar, seja bem-vindo ao nosso Alvorada por Dentro. Eu gostaria de lhe perguntar, vamos dizer, de onde o senhor veio, de como foi que o senhor veio parar em Alvorada do Oeste? Boa tarde, ou é bom dia ainda? Nós almoçamos, eu estou chamando de bom dia, mas pode chamar de boa tarde também. Bom dia, José, obrigado pelo convite. Eu espero poder te responder de acordo com suas expectativas, Mas eu sou amazonense, eu sou do interior do Amazonas, o povo chama de Beiradão aqui. Sou do Beiradeiro. Beiradeiro. Lá do Amazonas, nasci no município de Barreirinha, estado do Amazonas. E em 92 eu me converti. Você fazia o que antes de migrar para o Evangelho, antes de ir para uma igreja, por exemplo? Eita, Josué, eu sou um misto de muitas coisas. Mas eu fui policial no ano de 79 a 81, mais ou menos, aqui no estado. Eu vim para Porto Velho a convite de uma irmã minha que veio na comitiva do governador Jorge Teixeira, na época. Teixeirão, estavam formando uma equipe de policiais aqui. Na realidade, eu acho que fomos os primeiros policiais da equipe de investigação, vigilância e captura aqui. Isso em Rondônia? Em Rondônia. Aí isso foi em 79 que eu vim. Passei aqui um tempo. Foi a primeira vez que veio para Rondônia? Foi a primeira vez que eu vim para Rondônia. Certo. Aí passei um tempo e retornei a Manaus. Certo. Ainda não era cristão, né? Com certeza. De Manaus, eu fiz outras coisas, entre elas até garimpeiro eu fui. Porque lá é algo forte também. Aí nós fomos para Itaituba, fui convidado pela empresa de compra de ouro. Itaituba, Pará. Passei 8 anos lá e voltei a Manaus, né? Voltei a Manaus, me converti ao Evangelho e logo em seguida da minha conversão, eu sou meio precoce na questão de... né? Eu entrei no seminário, o Wesleyano, que era o Ser Forte antigamente, o Centro de Formação Teológica da nossa igreja. Eu sou pastor da Metodista Wesleyana. Certo. Então tem o Ser Forte, que era a formação de pastores. E eu fiz a teologia. Em 2000, 2001, eu fui enviado para Roraima. Roraima era o único estado que não existia uma bandeira wesleyana. Né? E aí eu passei 19 anos em Roraima e há 3 anos aprove a Deus que eu viesse para cá. Eu já tinha 2 irmãos aqui. Eu tenho um irmão que é pastor lá em Rolim de Moura, o pastor Antônio Tavares. Deixa um abraço, pastor Antônio Tavares. Gente boa, né? Gente boa. Tá certo. Ele só não gosta que se você for comer peixe na casa dele, pega logo a costela, né? Não. Nem meter a concha na panela de cozinha. Não pode. Caldeirada, se negar a concha, vai me esgalhar o peixe, ele prefere servir todo mundo. É gente boa. Aí, de lá nós... eu tenho também um outro irmão em Ji-Paraná, que é o pastor da Igreja Metodista Wesleyana em Ji-Paraná. E nós todos somos da Metodista Wesleyana, graças a Deus, e vim para cá. E eu estou aqui já, vamos fazer 4 anos. Esse final de ano completa 4 anos, já estamos com 3 anos e meio, aproximadamente. Bom, pastor, a gente vai entrar em vários méritos aqui, mas eu
eu queria lhe perguntar o que de fato lhe tocou, ou seja, foi o ponto principal para o senhor falar assim, ó, eu decidi a servir a Cristo, a mudar de vida. Que a gente fala de conversão. Conversão significa mudar radicalmente os seus hábitos, suas práticas e assim por diante. O que foi assim, eu vou procurar servir a Jesus de fato e de direito? Josué, desde menino, eu tinha 2 desejos. 3. E eu queria ser político. Padre e polícia. Era o que vinha na minha cabeça. É como se fosse um chamado. Eu tinha essas coisas na minha cabeça. Eu gostava de ver o pessoal falando, né? Tinha um senador no Amazonas que chamava Rafael Faraco. Ele foi senador pelo Amazonas. Certo. E aquele camarada me inspirava. Lhe inspirou. Me inspirava. Aí aquele negócio, um dia eu vou ser político. Mas não deu certo. Eu nunca, né? Até me candidatei uma vez lá na minha cidade e não deu certo. Aí, quando foi em 79, a minha irmã veio para, como eu te falei, na comitiva do governador Teixeira para o Amazonas. Certo. Para Rondônia. Certo. E aí, um dia ela me ligou: irmão, você quer vir para cá porque vai estar acontecendo isso, vendo umas transformações aqui, e o governador está precisando de umas pessoas para formar uma equipe. Aí eu vim, naquele tempo era território federal, passei por um treinamento, fiquei lá a servir. O tempo que eu estive aqui, eu servi na Polícia Civil. E aí, nós voltamos, né? Mas é importante frisar que, desde garoto, como eu te falei, eu tinha essa vontade, algo que me chamava... Seus pais eram católicos? Muito católicos. Tá. Então, eu estou falando porque a questão, o que você presumbava, eu diria, era uma vida religiosa. Então, não, eu vislumbrava porque, desde garoto... A referência que tinha no padre. Tô falando era porque, o padre. Eu falo porque você queria ser padre e acabou não sendo padre, sendo pastor. Aí eu passava, mas eu tinha esse chamado porque eu ia para frente das igrejas, isso é alerta aqui para os pastores, para as igrejas, para os irmãos da igreja, né? É o seguinte, eu era menino, eu me vestia dia de domingo. A mamãe dizia: para onde você vai? Eu vou para a igreja. Eu não dizia qual é a igreja, né? Aí eu ia para frente da Assembleia de Deus. Eu gostava de ver uns garotinhos vestidos da minha idade, tudo com gravatinha. Gravata, tudo arrumadinho, calça social. Mas eu não tinha esse tipo de roupa. Mas eu vestia a roupa que eu tinha e ficava passando na frente da Assembleia de Deus. Ia, voltava, para ver se alguém me chamava. Pergunta quantas vezes me chamaram. Nenhuma vez. E eu ficava frustrado. Daqui a pouco eu voltava. A mãe perguntava: já voltou? Já. Acabou lá, vim embora. Era a minha conversa. Resultado, eu não consegui. Não houve um convite. Não houve convite. E eu continuei católico até os 32 anos de idade. Até os 32. E quando eu peguei, e um dia o padre Mário, um italiano, lá na minha cidade, depois de rodar o mundo, digamos assim, eu voltei para a minha cidade original, que é Barreirinha, no Amazonas. Comprei uma fábrica de tijolo e uma loja, a loja do meu pai. Era uma loja antiga que já era no meu nome. Eu paguei a ele o que devia, pagar pelo estoque, pelo prédio, por tudo, e comprei a loja do meu pai. E fui para lá, para Barreirinha. E um dia, a minha mãe chegou para mim e disse: meu filho, o padre Mário perguntou se você não quer fazer um curso de diácono lá na igreja. Na Igreja Católica. Na Igreja Católica. Certo. Por que gerou isso? Porque eu era frequente na igreja, eu era dizimista da Igreja Católica. Naquela época, o padre Mário, isso há 30 anos quase, mandava os envelopes, eu ia uma moça lá e dizia: o dízimo, seu Valdemar. Eu olhava para minha esposa e dizia assim: viu? Vê aí, dá alguma coisa aí de dízimo. Ela dava lá alguma coisa que, de acordo com a nossa... Condição. Não, na verdade, não. Era de acordo com o entendimento. Entendimento que nós tínhamos na época a respeito do assunto.
Uhum. Mas já havia uma aptidão para o lado do cristianismo, para o lado do evangelho, uma queda. E um dia eu cheguei na minha casa e disse, sim, mãe, eu faço isso. Eu quero fazer, porque eu gostava de cantar. Uhum. Não ia lá na frente, mas lá durante os hinos que se cantava, eu cantava lá junto com todo mundo na igreja. Eu era padroeira Nossa Senhora Bom Socorro. Uhum. Era padroeira da cidade. Certo. E aí eu ia toda semana na novena e essas coisas que faziam lá. Uhum. E então eu Ou fui. seja, você era um católico ativo, na verdade. Ativo. Eu fui um católico ativo. Uhum. Embora não conhecesse a palavra como eu conheço hoje. Eu conheço mais um pouquinho hoje. Certo. Não conheço tanto, não sou o maior conhecedor da Bíblia. Aqui em Alvorada deve ter milhares de pessoas que conhecem mais do que eu. Né? Sim. Mas eu tenho um problema, algo comigo que eu uso muito e digo no púlpito da igreja que eu prego, que eu pastoreio, que é a Igreja Metodista Wesleyana aqui. Certo. Eu falo, gente, você não precisa conhecer tudo da Bíblia. Seja um bom estudioso. Agora, aquilo que você aprender, você aplique na sua vida. Uhum. Aplique. Porque não adianta aprender as coisas de Deus e não aplicar. Não só de Deus, né? Eu digo nem tudo. No contexto geral. Você até aprender no secular. Aprendeu para guardar, não serve. Na Bíblia, com relação a Deus, pior ainda. A Bíblia diz que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, isso peca. Então, eu fui. E começamos por Gênesis. A freira dava uma panorâmica de alguns livros, ela escolheu alguns. E qual é o texto, digamos assim, que mais a gente respeitava na Bíblia Católica? Os 10 Mandamentos. E começamos por Gênesis, lá em Êxodo 20. Começamos por Gênesis, foi. E aí um dia eu li na sala de aula Êxodo 20. Né? Êxodo 20, está aqui, escrito na minha e na sua Bíblia aí. E quando eu li aquele texto, eu não vou nem ler agora, eu não quero que me leve para nenhum lado, mas foi o que me motivou. Entendi. No seu caso, e aí nós estamos deixando bem claro o seguinte, no caso dele, no caso de outro é outra coisa, né? Mas no seu caso, o Êxodo 20 foi o que... Foi o gatilho. O gatilho mental, disparou um gatilho mental. Disparou um gatilho mental. Eu digo, mas se é desse jeito, por que eu faço isso? Se é desse jeito aqui, por que eu faço assim? Era uma freira que dava o estudo. E aquilo me incomodou muito. Certo. E me deixou moído. Eu nunca tinha pego uma Bíblia para estudar. A gente repetia, sabe como é, né? Repetia aquelas cerimônias, tudo muito bonito. Eu tenho um carinho pela Igreja Católica muito grande. Até eu comentei numa postagem lá da minha cidade que eu amava aquela igreja. Sim, você viveu momentos especiais ali. Foi ali que eu acordei para o Evangelho. Não estou dizendo que você que está assistindo, até aí de Barreirinha vai assistir, né? Tem muitos amigos lá no Facebook. Inclusive, alguns amigos são católicos. 99% eu diria exato, assim. Exato. Né? Mas... Foi o seu modo, esse foi o seu modo de enxergar o Evangelho. Foi o meu modo. Então, foi aí que aconteceu isso, e daí para cá, meu irmão, eu fui estudar a palavra. Tomei uma decisão. Eu vou estudar. Aí comecei a ler. E cada coisa que eu lia... Como Jesus ensina em João 5,39, né? Examinar as Escrituras, cuidar e ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. E cada vez que eu descobria coisas assim, por exemplo, como você do versículo que você está falando... João 5,39. A coisa explodia dentro de mim. E foi... Aí não tinha me convertido. Mas aí, aprove a Deus, várias coisas aconteceram, inclusive eu quebrar financeiramente. Eu estava muito bem, mas quebrei, até por causa de um dos meus desejos, que era a política. Foi um dos motivos também, mas a maioria foi coisas erradas que eu fiz mesmo. Não culpo ninguém por isso. Mas fulano, não, culpa... Assume seus erros. Tudo
que acontece na minha vida, a culpa foi minha. Não tem nenhum responsável, porque a decisão quem toma sou eu. Né? Sou eu. Então, esse negócio, fulano, Beltrano, não existe. Alguém me meteu, é que nem hoje. Hoje em dia as pessoas fazem bobagem. Agora, um dia desse eu vi uma missionária dizer que foi usada pelo diabo. O diabo só usa quem aceita ser usado. Exatamente. Simples assim. Depois não, assim como Deus isso. Também usa quem dá lugar para ele usar. Assim como Deus. Deus não força ninguém. E Jesus ainda diz assim, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Simples. Não, foi o diabo. O diabo não faz nada a não ser tentar o sujeito. Mas vamos lá. Sim. A resposta Você descobriu isso, mas aí tem um ponto que você ouviu e tal, e foi partido. Aí eu fui para Manaus. Um dia eu não me senti mais bem, eu cheguei, amor, falei para minha esposa. E esse despertar foi em Roraima? Foi em Boa Vista. Foi lá no interior do Amazonas. No interior do Amazonas, tá. Aí eu larguei, tudo cooperou, não sei, não foi por isso que eu tomei a decisão, porque a minha situação ficou ruim lá. Aí eu vim para Manaus. Fui para casa da minha sogra, passei uns meses na casa da minha sogra e a minha esposa lá no interior. E foi aonde alguém me convidou, meu irmão primeiro me convidou para ir para a igreja, e eu fui. Não gostei da pregação, porque o pastor apontava o dedo. Era conflitante? E era conflitante comigo, e eu fiquei zangado com a minha vida. O cara falava, e eu trazia aquilo para mim. Para o lado pessoal. E não aceitava aquilo. Não está certo. Por que o Tavares contou isso para o pastor? Alguém contou para ele? Alguém contou. Aí eu fiquei zangado, não fui. Aí depois o pastor Edinaldo me convidou e tal, acabei que aceitando Jesus, nem fui na igreja. Depois da pregação, eu chorava bastante, sempre sou muito chorão. Aí eu olhei para o céu e disse, Deus, se tu existe, muda a minha vida, porque eu não consigo mais ver do jeito que eu estou vivendo. E foi quando o segundo estalo aconteceu. E eu sou um cara muito intenso. Quem me conhece, minhas ovelhas, sabe, né? Tem umas que dizem que eu sou... como é que diz? Ansioso. Não, mas eu sou mesmo ativo. Eu gosto de Esquece. Fala de ser muito rápido naquilo que eu faço. Entendeu? Eu não consigo começar algo e não terminar. Né? Então, me converti, já me envolvi com... Proativo, então. Proativo. Quando foi com uns 3 ou 4 meses, já fui eleito diretor de ação social da igreja e pronto, não parei mais. Foi aí que despertou tudo isso. Certo. Despertou, você foi para a igreja, lá você entregou a vida. Porque teve um momento e tal... Essa é a palavra. Essa é a palavra. Né? Eu só estou aqui, Josué, porque eu entreguei a vida a isso. Entreguei, independente de qualquer situação, né, adversa que eu já passei. Hoje eu já estou velho, né? Comecei com 32 anos, hoje eu estou da idade que estou, né? Mas não me arrependo um pingo de tudo que eu fiz, da entrega que eu fiz ao Senhor. Bom, essa foi uma breve apresentação, a gente vai entrar em vários outros assuntos. Eu só queria aqui agradecer ao Laboratório Biocentro em Análises Clínicas, que tem nos ajudado e muito aqui, nos patrocinado. Lembrando que agora, dia 30, terá um sorteio da promoção, a promoção Cliente Conectado, que é uma promoção que a gente está estampado aqui também, a promoção Cliente Conectado. Você compra nas lojas participantes, exige o seu cupom e boa sorte. Vai estar trazendo para vocês aí, na promoção Cliente Conectado, vai ter um vale-compra no valor de R$500, vai ter mais vale-compras para você que compartilhar. Então, aproveitando desde já, passa no Laboratório Biocentro, faz o seu cadastro, né? Faz aí e boa sorte. Agradecendo por aqui também, além do Laboratório Biocentro, claro, eu quero agradecer deixa eu buscar outra aqui, rapaz, eu botei imagem. Tá. Aqui, ó, Laboratório Biocentro. Eu quero agradecer também o RA Supermercado. No RA Supermercado, onde a dona de casa faz suas compras,
e economiza de verdade. Laboratório, ou seja, RA Supermercado e também o RA Distribuidora de Gás. Gás e água mineral você encontra ali na distribuidora de gás RA. Telefone 99922-9111. Agradecendo por aqui também, deixa eu ver quem mais por aqui a gente quer agradecer. Agradecer a Nice, né? A Gigi Início Uniformes. Gigi Início Uniformes, onde você faz o seu uniforme para toda a sua empresa, para o colégio, enfim. Você vai encontrar na Gigi Início Uniformes. Deixar o meu agradecimento aqui também a Gras Clínica, produtos naturais, você vai encontrar tudo. Se você quer um tratamento especial e de forma natural, você encontra na Gras Clínica. Lá, doutor Iordane Gras Rojas, você vai falar com a Bruna, ela vai agendar para você o seu atendimento, tá? Com doutor Iordane. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui doutor Iordane para você. Ó, doutor Iordane Gras Rojas. Então, para você passar lá e fazer os seus exames, são vários tipos de exames para você na Gras Clínica. Até mais que eu quero falar para você também, né? Além da Gras Clínica, você tem também produtos naturais, tá? Vários produtos naturais para você comprar e economizar. Passe lá e confira o que eu estou anunciando. Quero agradecer por aqui também Tezinho Móveis. Móveis novos e usados é com Tezinho Móveis. Você quer vender? O Tezinho compra. Você quer comprar? O Tezinho vende. Então passe lá e aproveite o que estamos anunciando. Agradecendo então desde já a todos os nossos patrocinadores. Quero agradecer também por aqui a Autoescola Sinal Verde, porque sua primeira habilitação, mudança de categoria e adição é com a Autoescola Sinal Verde. Começou uma turma essa semana, dá tempo de você participar dessa turma que iniciou agora na Autoescola Sinal Verde, ao lado da Asa Motos. Asa Motos, que é a sua autorizada Honda aqui em Alvorada do Oeste. Deixar então o nosso abraço a toda a nossa população que está acompanhando. Se você tem alguma pergunta a fazer também para o pastor Tavares, você pode fazer. A gente vai estar com certeza trazendo aí essas informações para você, tá certo? Pastor Tavares, nós vamos já de volta aqui. Apanha um pouco do sistema, né, gente? Vamos lá. Eu gostaria de aproveitar aqui, trazer de volta aqui o pastor Tavares. Vamos lá. Dizer, pastor, o senhor entregou a vida, aí começa a sua, eu diria, a sua peregrinação, porque a Bíblia diz que nós somos peregrinos. É verdade. Na terra. Abdicar, eu falo porque muitas pessoas colocam o evangelho por ser a graça como se fosse de graça. Mas existe um preço para você que quer receber de fato essa graça, né? E eu digo preço, não é um preço que você não possa pagar. A Bíblia diz que Deus não manda, ou seja, Deus não permite nenhuma tentação a ponto que você não possa suportar. Ele não permite. Você é tentado? É. Mas você é tentado na medida das suas forças. Então não há desculpa para falar assim, eu não aguentei porque eu não aguento servir a Deus, porque eu não aguento isso, porque eu não aguento aquilo outro. Então não há nada que você não suporta. A carga que nós não suportaríamos era a cruz de Cristo e por isso que ele levou sobre os seus ombros, né? Agora, até chegar à Alvorada, não dá para você contar toda a história, mas eu diria, o senhor já pensou em desistir alguma vez? Houve algum momento crucial na sua vida que você teve que recarregar as baterias para tocar à frente? Como que foi isso? Ô Josué, é importante que se fale algo antes da minha resposta. Uhum. Aquele que pensar que o Evangelho de Cristo, aquele que Jesus ensinou, uhum, ele é fácil, do jeito que algumas igrejas pregam, uhum, um evangelho sem Cristo, sem cruz, um evangelho sem dor, sem problema, né? É aquele cristão que diz que venha para Jesus porque seus problemas vão acabar. Me deu uma oferta de 1 milhão, de R$1.000 que
Uhum. De acordo com o tamanho da sua oferta, o tamanho da sua bênção. O tamanho da sua bênção. Né? Esse cristão, ele está precisando conhecer a Bíblia. Ele está precisando dar uma analisada melhor no que a Bíblia diz. Ela diz, só uma passagemzinha, no mundo tereis... aflição. Mas o quê? Tem bom ânimo. Bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Você não me faz pergunta não, porque não está tudo gravado aqui não. Tá sim. No mundo tereis aflições... Eu estou te entrevistando, daqui a pouco você me põe em aperto aqui. Mas... Meu pastor Marcos Liba está assistindo também. Daqui a pouco foi o pastor rapaz. Pega ele, pastor. Abraço, então, pastor no mundo Marcos tereis aflições, ser forte, eu venci o mundo. A única coisa que Jesus... Primeiro, ele pede que nós possamos confiar nele. Se eu digo que eu sou cristão e não confio, esse é o grande problema hoje. Eu vou, o pastor prega uma palavra ali que eu gostei, foi uma palavra, palavra maravilhosa. Aí eu vou lá na frente, me converto, choro. Se empolga. Eu não sei o que é, mas tem muita gente. Se for empolgação, tem muita gente empolgada no Evangelho hoje. Porque o que tem pessoas que se dizendo cristãs e agindo completamente diferente, não é fácil, porque abdicar do Evangelho, abdicar de sua vida, né, em prol de Cristo é um mandamento. Eu tenho que abdicar dos meus desejos, quando eu digo da vida, é dos desejos carnais, ou outros desejos, disso, daquilo, né, para que você possa caminhar. Para mim não foi muito difícil, não, porque, veja bem, eu tive uma situação financeira, Josué, muito boa. Eu já te contei, eu não gosto muito de estar falando disso, não. Mas, como Paulo falava, eu sei viver no pouco e no muito. Hoje eu digo, eu tenho uma brincadeira que eu falo que eu já comi caviar. Hoje eu como o que vier. Né? Então... E não tem nada de errado. Não tem nada de errado. E eu estou satisfeito com o que eu tenho aqui. Mas se o senhor não pensa em coisas melhores, claro que eu penso. Eu quero o melhor. Hoje, por exemplo, eu não tenho uma casa. Se eu disser para você que eu não quero uma casa, é demagogia. Eu quero, só que eu penso que se Deus me der uma casa boa, grande, bonita, amém. Se não me der, também amém. Esse é o meu pensamento. Você não precisa pensar igual a mim, tá, querido? Também você não nasceu para ser miserável. A Bíblia diz que nós comeríamos o melhor dessa terra se fôssemos cristãos, se nós seguíssemos a sua palavra. Se formos obedientes, nós comeremos o melhor da terra. Então, é só uma questão de dosagem, tá, querido? Você não pode ser... Equilíbrio, né? Equilíbrio. Que é um fruto do Espírito. Deixa eu mandar um abraço aqui para Natiele Andrade Dias, que mandou um amém aqui para nós, está conectado. Glória a Deus. Natiele é a nossa ovelha, né? Está conosco, logo, logo está descendo as águas, vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, e aí, vamos falar agora, a sua transição para Alvorada. O senhor chegou quando? Como é que o senhor foi recebido aqui? E como é que o senhor hoje vê a questão de estar em Alvorada e dos trabalhos em si aqui? Como eu te falei, eu passei 19 anos em Roraima. Não existia igreja. Nós estabelecemos a igreja. Porque tem uma história por trás, mas eu fui o segundo pastor, digamos assim. Era para ser o primeiro, mas houve lá alguma coisa aconteceu na administração da igreja. A parte interna. E mandaram o outro pastor, e com um ano depois eu fui enviado. Mas eu fui o primeiro a ir para o campo lá. Certo. Eu fiz 3 viagens missionárias a Roraima e era coisa de Deus mesmo eu ter ido para lá. Fui, com um ano depois não tinha acontecido muita coisa, de bom, né? E aí acabei indo para lá e fiquei lá esse tempo todo. Certo. Quando foi, como te falei, esse ano, eu vim e assumi Alvorada do Oeste. Lógico que eu não esperava que a igreja condicione uma mudança pastoral, principalmente uma mudança minha, que é muito longe de lá para cá. A gente cria expectativa, e no começo foi meio frustrante, porque uma igrejona, eu vou para Rondônia, lá o negócio é diferenciado. Não, cheguei numa igreja pequena,
Relativamente? Pequena. Uhum. Relativamente, numericamente. Era Sim. uma igreja que tinha passado umas situações e só coube a mim a tentar restabelecer a igreja. E é o que nós estamos fazendo ainda. Aí veio a pandemia, nós passamos mais de um ano praticamente sem cultos na igreja. Agora, durante esse período eu tive digamos assim, assistindo espiritualmente aquelas pessoas que congregavam comigo e tal, nunca deixei de visitar ninguém. E quando voltou, alguns não voltaram mais. E os que voltaram, já voltaram tristes, como muitas igrejas perderam muitos membros. Batido. E então agora... Que aí, abrir um parênteses aqui, que não, isso não é um problema só da igreja metodista. E aí eu queria aprofundar mais, você está citando um exemplo aí, mas assim, a pandemia, no início, até pelo susto e tudo mais, a impressão que se tinha é que devido o grande terror esparramado, até pela mídia e por tudo mais, e pela gravidade da doença, muitos acreditavam que isso iria sensibilizar a sociedade de tal forma que aqueles que ainda não tinham decidido por Cristo iria decidir um número maior de pessoas. Na verdade, aconteceu o inverso. Foi. Aconteceu um esfriamento espiritual de forma esmagadora. Eu estou falando em todos os níveis, em todas as igrejas. Não estou falando somente nela. Nós Isso. presenciamos. Mas, graças a Deus, Josué, as coisas estão mudando. Estão voltando à normalidade. Né? Novas pessoas estão chegando, quem tinha que sair, saiu. Né? E nós estamos ganhando novas pessoas. Espero que a gente continue ganhando, as coisas crescendo. Nós demos uma nova cara para a igreja, né? Ela precisava ser... Eu penso que a igreja, como um lugar de culto, embora possa ser feito em qualquer lugar, até no meio da chuva, como eu já fiz. Mas se eu tiver uma casa, melhor. Se eu tiver uma boa estrutura, bom também. O ambiente, né? Se eu tiver um ambiente com ar-condicionado, ótimo. Eu penso que nós vamos tratar ali de coisas de Deus. Deus, ele quer que nós façamos o melhor que nós podemos. Qual é o melhor que eu posso fazer no reino? É o que eu tenho feito até hoje. Eu não fiz melhor que ninguém. Nós não podemos querer ser o melhor que ninguém. Mas qual é o teu limite? Eu vou até o meu limite. Eu faço o melhor que eu posso fazer em todas as coisas que eu pego para fazer. Entendeu? Então, até agora nós estamos fazendo o melhor, e o que possa acontecer daqui para frente, eu não sei. Esse ano tem concílio na nossa igreja, nós estamos na mão da decisão da nossa liderança e do que Deus tem direcionado para nós. Bom, esse é um ponto, a parte externa realmente é um ponto mais complexo, mas cada igreja tem a sua forma de gerir, né, a parte do organismo, na verdade, da igreja, né? Pastor, eu gostaria de perguntar o seguinte: qual é o seu ponto de vista quanto à visão política? Eu não estou falando da política partidária, eu estou falando que a igreja ficou alheio à parte política por muitos anos. E de uns tempos para cá, não sei a metodista, mas quase todas as igrejas têm manifestado sua opinião a respeito da política. A igreja metodista tem manifestado alguma posição, alguma opinião? Como é que ela vê isso? Até onde chega até onde é permitido a parte cristã influenciar na política e até onde a política pode influenciar na igreja? Amém. Eu vou só abrir, antes de responder essa tua pergunta, eu quero voltar lá ainda na igreja local. Eu quero aproveitar e convidar as pessoas para nos visitarem lá, tá bom? Nós temos culto dia de domingo e quinta-feira, domingo às 7 horas da noite e às quintas às 7h30, 19h30, portanto. E eu tenho uma esperança, Josué, no meu coração, plantada por Deus. Eu creio que nós vamos ter uma grande igreja neste lugar. Entendeu? Uma grande igreja, uma igreja que pregue verdades bíblicas. Porque nenhuma verdade se sustenta se ela não estiver balizada nesta palavra. Então é isso que eu prego, é isso que eu espero das minhas ovelhas, é isso que
É isso que me inspira. Muito bem. Com relação à sua pergunta, é o seguinte: a Igreja Metodista Wesleyana é uma igreja muito abençoada e democrática. Acredite que nós temos pastores que divergem uns dos outros com relação à política e em relação a pessoas na política. Mas eu particularmente penso que nós, como cristãos, no todo, nós ficamos alheios à questão política brasileira, em todos os sentidos. Tanto é que, de repente, quando a igreja acordou, nós estávamos sendo comidos pelo dragão, engolidos. A igreja estava alheia, mas a política não estava alheia à igreja. Não estava alheia, porque né, aquilo que eu ouvi de você um dia desse, a igreja, a política veio para dentro da igreja, mas a igreja não foi para dentro da política. E deveria ser um caminho inverso. E né? Tem que ser, não deveria não. Não, tem que ser o caminho inverso. É. A política jamais pode influenciar uma decisão da igreja, uma decisão do homem de Deus, de uma mulher de Deus. Um dia desse, algum tempo, uma vez uma ovelha minha chegou para mim e falou assim: pastor, eu estava querendo fazer o muro de uma igreja. Aí a ovelha chegou e disse: pastor, tem um rapaz aí que é candidato a prefeito, eu acho, e quer lhe dar os tijolos da igreja. É? Os tijolos? Que maravilha, nós não tínhamos dinheiro. Eu nunca fiz nada na obra de Deus com dinheiro. As ovelhas que estão comigo hoje sabem disso. Nunca. Tudo foi plantado e colhido dentro da igreja. Cada tijolo que tem no muro dessa igreja que não tinha, da grade que não tinha, do forro que não tinha, da luminária que você viu agora bonita lá, não tinha. Cada coisa daquilo foi plantado no coração dos irmãos e foi colhido e nós fizemos aquilo ali. Um esforço coletivo da igreja. Da igreja. Então esse irmão chegou e não, ele quer dar o tijolo. Eu falei: eu tenho que dar o quê para ele? Nada, ele só é candidato. Eu digo: ele quer vir na igreja falar? Ele não vai vir, eu vou ficar sem tijolo. Deixa sem tijolo. Deixa sem tijolo. Isso já é Alvorada. Isso é Alvorada. Ah, tá. E eu quero dizer o seguinte: não é moralismo, não é nada, é Bíblia. É princípio. É princípio. É princípio. Porque nós quebramos um princípio quando eu deixo de falar de Cristo para falar de política dentro da igreja. Apresentar um político com o microfone, dar o meu microfone para ele fazer política na igreja. Eu nunca fiz isso. Eu tenho 20 e poucos, quase 30 anos de ministério e nunca fiz isso e espero não fazer, não pender para esse lado. Eu acho que nós temos que continuar sendo a igreja de Cristo. Eu não vim aqui para melhorar o mundo. Eu não vim para que todo mundo fosse salvo. Quem veio foi Jesus. Eu vim para pregar esta palavra aqui, ó. E aquele que crê vai ser salvo. Entendeu? Aí eu deixo bem claro que, primeiro, que é uma opinião pessoal do pastor Tavares. Segundo, que ele se baseia também em alguns princípios da Igreja Metodista Wesleyana. Então, falo para você que está me ouvindo aqui e tal, é bom saber o posicionamento dele, respeito o posicionamento dele. Quem estiver fazendo diferente disso, aí tem que ver como é que funciona o organismo da sua igreja, como é que ela funciona, se ela está certa, se está errada, é um problema de vocês também, e se enquadrar na palavra, claro. Né? Enquadrar na palavra. Eu não penso, eu acho que nós devemos nos manter, quanto mais embutido na política, menos parceiro para fazer política partidária. Não sei se você me entende. Você está falando de política social e não política partidária. Não política partidária. Embora eu tenha que votar. Eu tenho que ter minhas escolhas. É um caminho espinhoso. A minha pergunta é justamente por causa disso, porque é um caminho espinhoso e esse é um ano político, independente de quem você vai votar, a gente não está pedindo voto para ninguém aqui, só está dizendo para vocês de que ao quanto a igreja deve influenciar na política e o quanto a política deve influenciar na igreja. Então, assim, na visão do pastor Tavares, a igreja deve sim influenciar na política,
mas a política não deve influenciar nas decisões da igreja. Foi o que eu entendi. Exatamente, é mais ou menos por aí. É. E principalmente os políticos. A política nós temos que... Qual é a política? Está de acordo com a palavra de Deus? Enquadrimo-nos nela. Simples assim. Não está? Não está, meu irmão. Não está. Certo. O que nós estávamos vendo até 2 anos atrás, 3 anos atrás, e estamos vendo algumas coisas ainda, é que nós estávamos saindo do eixo. A família tradicional estava sendo devorada pelo dragão, e nós não estávamos mais tendo força para gritar. Para reagir. Para reagir. Por quê? Porque a igreja deu oportunidade para o dragão entrar. Você concorda? Então, entrou e nós estávamos sendo sufocados. Eu não estou aqui pregando candidato nenhum, mas eu sou a favor da família tradicional. Dos valores. Né? Eu sou a favor dos valores morais. Né? E não sou melhor que ninguém, não sou mais perfeito que ninguém, não sou nenhum santo, eu sou um pecador que preciso de Cristo para que eu continue lutando contra o pecado. Mas nós não podemos dar espaço para que qualquer doutrina, vento de doutrina, nos tire a visão do reino de Deus. Pastor Tavares, nós estamos falando, deixa eu só, antes das considerações finais, agradecer aqui ao pessoal que tem nos patrocinado, o pessoal que tem nos abençoado aqui. Eu quero deixar aqui um carinho, meu carinho todo especial a todo esse pessoal que tem feito isso, né? Deixa eu achar aqui, gente. O pessoal que tem realmente abençoado a nossa vida nesse momento aqui, tá? Eu quero falar de Laboratório Biocentro, né? A Gigi Início Uniforme. Laboratório Biocentro em análises clínicas, você vai encontrar aí no centro de Alvorada do Oeste, na Avenida Marechal Rondon, onde você vai fazer o hemograma completo, aí glicemia de jejum, colesterol total, triglicérides, creatinina, ureia, TGO, TGP, ácido úrico. Então, procure lá a doutora Jaqueline Arrebalo Cuevas. Agradecendo por aqui também o Supermercado RA, onde você compra, a dona de casa compra fazendo economia. Supermercado RA tem tudo que você precisa de seco, molhado, enlatado, um açougue completo, uma feirinha maravilhosa. Agradecer também a distribuidora de gás RA e o telefone 99922-9111. Você pede seu gás e água mineral. Gigi Início Uniforme, para você que precisa fazer o uniforme da sua empresa, eu recomendo Gigi Início Uniforme, na rua Monteiro Lobato, ali perto do CEJA. Também para você que quer fazer os seus exames, consulta ou comprar medicamentos naturais, eu recomendo o Gras Clínicas Produtos Naturais, onde você vai encontrar todo o produto que você precisa para o melhor para a sua saúde, e consultas com o Dr. Jordani Gras Rojas, aí no centro da cidade. Falei para você também de Tezinho Móveis novos e usados. Se você quer comprar ou quer vender, fala com o Tezinho. Quer vender, o Tezinho compra. Quer comprar, o Tezinho vende. Agradecendo por aqui também a Autoescola Sinal Verde. A sua primeira habilitação, mudança de categoria, adição, é com a Autoescola Sinal Verde. Iniciou essa semana uma nova turma e você ainda pode participar dela. Ao lado da Asa Motos, a sua concessionária Honda, autorizada Honda para você, tá bom? Então, a gente vai voltar aqui para as nossas considerações finais, agradecendo desde já aí ao pastor Tavares, que veio aqui com a gente, gentilmente, fazer esse bate-papo com a gente. Pastor Tavares, eu quero deixar para suas considerações finais e deixar o convite ao pessoal, à igreja, o endereço da nossa igreja metodista wesleyana em Alvorada do Oeste. Tá certo, Josué. Deixar nosso abraço à nossa irmã Inês. A irmã Inês deve estar assistindo. Se ela não assistiu ao vivo, nós vamos conversar, né, Josué? Eu digo que a irmã Inês,
é 50% do ministério dele, do pastor Tavares. Eu acho que é mais. Eu tô dando 50%, estou sendo generoso. Ela deve ser mais mesmo. Uma bênção. Deus abençoe. Tá. Deixa eu complementar aquela Pode, resposta. fica à vontade. Quando eu falo que a questão da política, do político na igreja, eu quero aqui convidar todos os políticos de Alvorada do Oeste que quiserem nos visitar na Igreja Metodista Uerliana, fique à vontade. Vai ter uma cadeira lá na frente das outras cadeiras ali, né? Eles vão sentar na primeira fila, eu garanto. Se você me disser que é um vereador, o prefeito, o vice-prefeito, ou vice-prefeita, quem quiser vai entrar na igreja, vai ser muito bem recebido, né? Vai sentar na primeira fila, se quiser, é claro. Eu gosto de sentar lá atrás quando eu chego por aí, né? Mas você vai sentar na primeira fila, vai ter até reserva se você disser que vai. Tá certo? Você só não vai pregar. Não vai falar lá no público, lá na frente. E aí já não tem muita coisa a ver. Será amado por nós. E outra coisa, não faça uma visita rápida, não. Chegue no horário, antes de começar o culto, saia depois, tá? Porque Jesus te ama e tem uma palavra para o teu coração. Em relação às considerações finais, foi muito bom estar aqui, né? Foi muito bom. Amém. Mais uma vez eu quero te parabenizar pelo teu projeto. É top. É disso que nós precisamos. Nós precisamos de informações melhores, né? Com balizamento, com pessoas que conheçam a área, que nós não tínhamos aqui, né? E sem muita política, né? Eu sou político por natureza. Eu quero que você entenda. Eu só não sem partidarismo, né? Eu só não confundo as coisas. Eu quero votar aqui, eu quero ter candidatos aqui, assim como eu tenho minhas preferências para presidente, para deputado estadual, federal, etc. Tudo isso eu tenho. Eu não odeio a política. Pelo contrário, nós não podemos viver sem ela. Só devemos colocar cada coisa no seu lugar. Devido lugar. E muito obrigado pelo convite. Tá certo. Gente querida, um abração, beijo no coração de vocês. Volto breve aqui a nossa live. Eu geralmente apareço sem notícia, sem aviso prévio, justamente você manter conectado na nossa página Alvorada por Dentro, tá bom? Um beijo no coração de vocês, um ótimo dia. Obrigado, pastor, mais uma vez. Deus abençoe. Amém.